Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre você neste dia. Hoje nós estamos no quarto dia da série Sabedoria para a Vida. O apelo da sabedoria, a natureza intemporal da sabedoria. Depois de nós falarmos sobre o apelo da sabedoria, tanto do Pai como da própria sabedoria, é importante que nós venhamos a considerar, dentro desta mesma sabedoria, ela é boa, não para nós hoje, mas para todo sempre. A sabedoria que estamos considerando no livro de Provérbios não é a sabedoria do mundo, mas é a sabedoria que vem do alto. É esta sabedoria que nós precisamos buscar. É esta sabedoria que nós precisamos clamar a Deus. A sabedoria também apela para nós. O Senhor me criou como a primeira das suas obras. O princípio dos seus feitos mais antigos, desde a eternidade fui constituída. Desde o princípio, antes de existir a terra, antes de haver abismo, fui gerada. E antes ainda de haver fontes cheias de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo e quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava o mar e seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava do seu lado. Como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção, sede sábios e não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto aos ombreiras da minha porta, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 8, 22 ao 36. A sabedoria, ela é intemporal. Ela já existia antes, durante e depois da criação. O homem sábio explica aqui por que isso é importante. O Senhor me criou como primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. A sabedoria que está falando aqui lembra-nos que a sabedoria que estamos considerando não é a sabedoria do mundo do homem, mas é a sabedoria que estamos procurando. Ela é mais antiga do que o próprio mundo, porque ela pertence a Deus e não ao homem. Por isso nós devemos olhar para Deus e para o que Ele revelou, para que nós possamos adquirir esta sabedoria. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Há 3 períodos de tempo mencionados neste verso. Em primeiro lugar, há tempo antes da criação. Em segundo lugar, há tempo da criação. Finalmente, há o tempo em que o homem habita a terra. E desde os primeiros tempos da terra, quem tem sido deste o 6º dia, no final da semana da criação, logo depois que Deus completou a sua obra, ele descansou no 7º dia.
Isso significa que a sabedoria divina antecede qualquer sociedade ou cultura humana. O homem muitas vezes tem orgulho na forma como a cultura em que ele é uma parte cresceu, progrediu ao longo das gerações, alcançando uma certa sabedoria, uma sabedoria coletiva ao longo do caminho. Grande parte dessa sabedoria, porém, é a sabedoria do mundo. E a sabedoria divina veio antes de tudo isso. E por isso, ela é independente do raciocínio humano. Portanto, que pode ser considerado bom senso ou alguma realização iluminada por uma determinada sociedade. Mesmo nossa sociedade moderna não é necessariamente a verdadeira ou sábia sabedoria. A verdadeira sabedoria existia desde a criação, antes e durante a criação, e desde o início do homem. Antes de haver abismos, antes que os montes fossem firmados, antes que eles ainda não tinha feito a terra, quando Deus ainda não tinha feito a terra, nem sequer o princípio do pó do mundo, a sabedoria já existia, porque Deus gerou a sabedoria. E essa sabedoria, ela apela para ser ouvida. Ela é a mais antiga do que o tempo. Portanto, nós não devemos esperar que ela mude, porque ela não vai mudar. Ela foi feita e determinada por Deus, quando Ele ainda preparava os céus, quando Ele ainda preparava a criação. A sabedoria existia com Deus antes da criação e em seguida ela foi usada por Deus na criação dos céus e da terra. Estes versículos descrevem este trabalho da criação. Tudo que foi criado continua sendo sustentado por sua providência e é uma prova da sabedoria de Deus. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria está intimamente ligada à obra de Deus na criação. Estando ao lado dele, com ele, a cada dia, todos os dias, perante ele todo o tempo. E isso sugere para que nós possuirmos a verdadeira sabedoria, nós temos que reconhecer Deus como Criador. Rejeitá-lo como Criador é a mesma coisa que rejeitar a sabedoria que existiu ao seu lado, ao lado do arquiteto. E no final nós aprendemos que esta sabedoria, ela se delicia com os filhos dos homens. Essa sabedoria existe para o nosso benefício, a criação e subsequente providência, que se baseia em sabedoria, são para o nosso bem. Da mesma forma, a mensagem divina da sabedoria que é revelada do alto é para o nosso bem. E à medida que nós continuarmos neste estudo, nós veremos muitas maneiras em que a sabedoria beneficia aqueles que seguem após ela, aqueles que a aceitam. Da mesma maneira que você e eu somos beneficiados por seguir a sabedoria, nós também colhemos consequências negativas quando nós a rejeitamos. Rejeitar a sabedoria que vem do alto traz prejuízos para nós mesmos e demonstra que amamos a morte. Para sermos abençoados, devemos ouvir as palavras de sabedoria. Além disso, nós devemos apresentar paciência e uma vontade de esperar diariamente, mediante a instrução da sabedoria. A sabedoria nunca
será obtida da noite para o dia. Portanto, devemos estudar diligentemente para que nós possamos ter seus ensinamentos firmemente plantados em nossas mentes. Se nós fizermos isto e seguirmos a esta sabedoria, então vamos encontrar vida e favor do Senhor. Eu almejo esta sabedoria e eu tenho certeza que você também busca pela sabedoria que vem do alto e ela está disponível a todos nós. Amém? Até o próximo estudo. Deus te abençoe.